organização de novas igrejas. Se tiver algo que deve ser evitado a todo custo, é a organização de uma igreja com membros oriundos de facções organizadas nas igrejas de origem. A gente já começa logo com o pé na porta, porque assim, é complicado. Imagina, pastor Osmar, seu pastor, né? Então, Jefferson tá chateado com o pastor Osmar, né? E aí nisso, ainda, ó, como é que o camarada ainda é orgulhoso, né? Leva metade. Pô, devia se contentar, né? Assim, até o diabo levou só um terço, né? Mas ele quer levar metade. Aqui, quando deu ruim, o cara levou todo mundo. Aí o que acontece? Em relação Geralmente ele leva mais da metade. Aí o que acontece? Em relação a isso, observa bem como é que são as coisas. Digamos que na sua pretensão, ele, tô com uma galera aqui, vamos começar a nova unção, né? Vamos começar uma nova família, vamos começar um novo sonho, né? Vamos começar. Só que é o seguinte, não vai começar nada novo, por quê? Porque é crente velho. E crente velho que não é com uma motivação evangelística, não é uma motivação missionária, não é uma motivação de crescimento, não. E aí, assim, a igreja pode ir para frente? Pode. Lá na frente ela pode mudar? Pode, mas a possibilidade de não mudar é muito grande. Tá dando para entender? Aí você vai ver que às vezes a igreja tem 12 anos, já está no quarto pastor. Por quê? Porque já está naquele vício daquelas igrejas que é o seguinte, que não para pastor, o máximo que fica são 2 anos. Tá dando para entender? Porque assim, é aquela questão da maldição dos 2 anos. E aí o que acontece? Diante disso... ele não fica muito também, ele não pode. Então, aí já é característica do cara mesmo, como se assim, como é que eu posso dizer? É aquela questão do tipo assim, olha, o que eu tinha que fazer, sim, eu fiz. Tô vendo que daqui é só bicão pra frente, quer saber? Já deu, né? E aí, em relação a esse caso, é bom a gente ter cuidado, né, de organizar uma igreja com membros facciosos. Por quê? Porque aquele caso, o camarada, ele precisava ser tratado, mas ele, lembra, ele não assumia que precisava ser tratado. A culpa era do pastor dele, a culpa era da igreja dele, ele era perfeito, né? E aí aquele caso, o que aconteceu? Vamos começar uma nova igreja. Uma nova igreja vai ser diferente, né, fulano? Né? Um novo pastor vai ser diferente. Tá dando até a página 2. Quando a coisa começar, né? Aí, exatamente, vai ter problema, não tem pra onde correr. E aí, não é correto também orientar membros de outras igrejas, nem sugerir que pontos de pregação ou congregações de outras igrejas sejam organizados em igreja. É aquele caso, por exemplo, imagina, vou pegar mais uma vez o exemplo do Jefferson. Digamos que ele não vai trazer a metade, audacioso, a metade da igreja dele, né, para criar uma outra igreja, mas ele está vendo, né, que a seminarista Cristiane tem um ponto de pregação. Aí, Cristiane, eu tô com uma visão aqui, entendeu? Deus me mostrou um projeto, uma grande obra. Sempre assim. Tá dando, é a visão, né? Aí nisso, visão, unção, renovação, coisas assim. E aí, Tem que ter unção. deu para entender, tem que ter unção. E aí, diante de uma situação dessa, a Cristiane fica assim, puxa vida, meu pastor nunca transforma isso aqui, né, para um negócio maior. Ele sempre fala, espera mais um pouco, espera mais um pouco, espera mais um pouco. Mas olha só, Jefferson não, Jefferson tem visão. Ele tem visão, não é igual meu pastor não, tem visão, né? E aquele negócio, aí, olha como é que é o negócio, o cara, né, ele tá ali assediando, né, ele tá ali rodeando, ovelha dos outros, crente de outra igreja, né, por causa da nova visão, né, e assim, é um negócio complicado. Por quê? Porque hoje, beleza, ele conseguiu o ministério dele, mas tem amanhã, tem mês que vem, tem ano que vem,
E aquele negócio. Pra manter, né? Porque assim, traição, rebelião, facção, essas coisas, assim, isso aí vira hábito. Porque quem a gente leva pra onde a gente vai. Ué, tá dando pra entender? E assim, diante desse caso, é importante a gente ficar ligado nisso daí, né? Não é correto você pegar a questão de minha congregação já está 10 anos aqui, minha igreja não organiza minha congregação. Aí nisso, né? Pastora Marli, a pastora da gente, pastora Marli foi lá, aí chegou e falou assim: seminarista Mariana, você está aí há tanto tempo dirigindo essa congregação, olha só, se você vier para cá, eu te ordeno, te consagro, você vai ficar de frente aqui, Deus vai operar nesse negócio. Então, olha, eu estou inventando a história, a irmã já está motivada, viu? Olha só, o que acontece? Por exemplo, observa como é que é o negócio. Assim, gente, é aquele caso. Pode parecer bobeira, mas a gente está criando uma cultura. Faz hoje, depois a gente faz lá, depois faz lá, depois faz lá. Porque assim, ela. É o que a gente aprende na Bíblia. Santificados hoje, que amanhã farei maravilha entre nós. Eu não sabia que santificar tinha a ver com isso. Mas tá bom. Aí nesse caso, já que Vamos santificar. Aí nesse caso. Aí o senhor reclama de mim. Aqui, ó. Muito pior, só que ela fica quietinha. Aí eu errei, eu sou bocuda. Ela é pior que você. Ela é pior que eu, mas eu sou bocuda. Ela é incubada. Aí nesse caso, não saiu do armário. Então vamos lá. E aí, para organizar uma congregação na igreja, seria prudente verificar se a congregação se encontra em condições de se autogovernar. O que adianta virar igreja se não tem como ter uma liderança para ela ser conduzida? Porque tem que ter, gente. Se um monte de gente crente não me toque, um monte de crente dormideira, gente que assim tá rindo pra você hoje, amanhã tá te olhando com cara feia, sabe? Gente assim, pô, não dá. Tá dando pra entender? Então, o cara não quer ser tesoureiro, quer ser. Aí complica, né? Então tem que ser uma congregação que esteja em condições de se autogovernar, de se autossustentar, né? Aquele caso. A congregação começou ano passado e eles estão querendo ter a estrutura da igreja mãe que tem 30 anos. Acorda, Alice, pelo amor de Deus. Cada uma. Você quer casar e já morar numa casa que seus pais, para ter o que você tem, demoraram 30 anos, gente. Pelo amor de Deus. A diferença é que eles demoraram para ter e tem. Você ainda não tem, tá tudo no nome da loja que vendeu, né? Então, aí nesse caso, tá tudo ali, né? E a condição de se autopropagar também. O pessoal faz discípulo, o pessoal ganha alma, o pessoal prega, ou é a igreja que só cresce botando a mão no ombro de membros de outra igreja, né? Ajudando a malhar o pastor e a igreja da pessoa, né? Não, a sua igreja é assim, porque a nossa. A gente está começando uma nova igreja. Uma nova visão. Uma nova visão. Tem que ter a visão. Está dando? A unção é fresca. E aí, diante de uma situação dessa, né? O que acontece? O cara que assim nunca se empenhou para fazer um discípulo, para evangelizar alguém, nem para convidar um miserável se esforça. Aí, o que acontece? A gente quer organizar a igreja. Peraí, cara. Pelo amor de Deus, primeiro a gente ganha alma, depois a gente compra um lugar para fazer um templo. Ué, já começa com a lojinha? Ué, é de Santini que tu tá montando, meu Deus do céu? Você monta e depois chama os outros? Tá dando para entender? Geralmente a empresa começa na garagem, na casa. O certo é o quê? Tem que ter gente. Mas não. Na tua casa já, a gente começa com o estabelecimento, entendeu? Então tem um grupo bem pequeno e acha que tem que mexer em obra. 10 pessoas. Sacala comigo quando eu vejo que tem 20
Gente, e aquele caso... Vamos fazer o batistério. A obra. Gente, pega uma van, vai lá no rio, não sei onde, vai lá na cachoeira de não sei o que, batiza lá e volta, meu Deus do céu. Agora o que a gente tem que fazer é alcançar os vizinhos, alcançar os familiares, alcançar os colegas de trabalho. Entende? Porque igreja é gente, igreja não é prédio. Mas a gente quer começar igual a nossa igreja que já tem 35 anos. Acorda, né? E aí, a questão, né, de se autopropagar e se autogovernar de novo, Jesus. E aí, nesse caso, peraí, deixa eu tirar aqui um negócio de se... Isso, eu botei se autogovernar 2 vezes. E aí, diante dessa situação, caso assim seja, a Igreja Mãe enviará cartas às co-irmãs para a formação de um concílio com os membros destas igrejas devidamente identificados como representantes das mesmas, a fim de orientar a nova igreja que vai nascer. E aí, né, seja ministrando como presidente ou membro do concílio para fazer, né, as questões da formação da nova igreja, seja ministrando louvor, seja ministrando em qualquer outra área, cabe a cada ministro a reverência com a alegria e a responsabilidade na transmissão deste cuidado às futuras igrejas e aos futuros obreiros reconhecidos pela igreja organizadora. Então é importante a gente ter isso em mente para a gente evitar certos desgastes, certos problemas, né, certas situações que quando vai ver a gente só prejudica o próprio reino, que é aquela questão daquela igreja nova que dá dor de cabeça, igual aquela igreja lá do tempo do Ronca, né? Que assim, o tempo passou, mas eles continuam com aquela mente lá, né? E assim, que isso é sintoma de quê? eu entendo que assim, Ebenezer Bittencourt, ele chega a falar isso quando ele faz uma palestra sobre a igreja de Éfeso, que a igreja de Éfeso lá em Apocalipse é diferente da igreja de Éfeso na carta aos Efésios. Que o que acontece? Tudo na vida, né, tem aquele ciclo de ascendência, até que chega a curva da derrapagem e começa a descendência. Acontece, por exemplo, com a gente no aspecto físico. Já reparou que a pessoa vai envelhecendo, parece que ela vai murchando assim, ó, né? E assim, tem aquela pessoa que está no auge, adolescência, juventude e tal, aí vem, né, a meia-idade, né, e vai descendo. E aí, nesse caso, em relação à questão da igreja, é quando a gente não se reinventa. Eu, por exemplo, eu tenho uma referência de pastor que vamos voltar lá que era bem pra ser. Isso! Porque aí o quê? É aquilo que eu falei, é o bicão pra frente esperando o juiz apitar. Entendi. Em vez de fazer o seguinte, espera aí, olha só, não tem como ser a igreja de antigamente, porque antigamente não existe mais. Não tem mais isso. E é aquele caso, é o seguinte, como é que a gente alcança essa geração? Quer ver uma coisa? As igrejas como Batista, Congregacional, Assembleia de Deus, Presbiteriana, essas igrejas mais antigas, o mecanismo de memória delas é um mecanismo impresso. O mecanismo de memória das igrejas mais recentes, das neopentecostais, por exemplo, é um mecanismo audiovisual. Por quê? Porque isso é mais familiar. Por exemplo, a igreja mais nova não tem dificuldades com guitarra, bateria, hip hop, não tem. Em contrapartida, tem um pouco de dificuldade com valsa, marcha, esses ritmos lá do tempo do Ronca. Por que as nossas igrejas mais antigas não têm? Porque elas surgem numa época mais antiga. Então, parece atual o negócio de lá de não sei onde, por quê? Porque aquilo faz parte do nosso universo. Então, a gente tem mais dificuldade de dialogar com o lugar onde a gente está, porque o lugar onde a gente está não é igual a 1609 e nem igual a 1871. O lugar que a gente está é ano de 2019. Tudo digital. Deu para entender? Então, aí é que está o caso. E aí, o tradicional não quer mudar, entende? E detalhe, os jovens vão embora para outro. E aí é que está a questão, que por exemplo, você poderia ser um camarada
conservador, você poderia ser um cara tradicional sem ser tradicionalista. Ou seja, você curte isso aqui, mas a igreja não é para você. Você tem uma preferência, e isso não tem nada a ver com Deus. Ou também o grupo, né, pastor? E aí é que está a questão. Só que o grupo não existe para si. Sim. Por isso que acontece, a gente está ali, a gente está feliz da vida. Por quê? Eu, minha esposa, você, seu marido, meus filhos, seus filhos, a gente está lá. Nossas crianças são novas, mas já são velhas, porque elas pensam igual a gente pensava lá em 1940. Então a gente está assim. O cara da rua não tem essa história. A gente tem. O cara da rua não. É como, por exemplo, A mensagem tem que ser para ele. Entende como é que é o negócio? Por exemplo, Eu já sei. se eu escutar coisas como Nelson Gonçalves, Núbia Lafayette, se eu escutar, tá até rindo, até acordou, né? Se eu, por exemplo, for escutar Vicente Celestino, essas coisas todas, Carlos Alberto, e aí o que acontece? Se eu escutar essas coisas, eu lembro da minha mãe. Deu para entender? Meu pai não ouviu, mas a minha sogra ouviu, meu marido que gosta. Entende? Olha onde eu quero chegar. Quando eu escuto isso, eu lembro da minha mãe. Então esse mecanismo tem um efeito diferente em mim do que na minha esposa. Só que qual é o problema da gente na igreja? A gente confunde cultura com espiritualidade. Ou seja, a música de Deus é essa. O culto de Deus é esse. O modo. Aí o que acontece? Aí, por exemplo, depois explica para a Priscila que ela não vai entender. Aí, nesse caso, Mariana, eu sei que você é um pouco melhor do que a Priscila, mas conta para ela aí na encolha. Aí, em relação a isso, o que acontece? É importante a gente ter em mente, o Cristiane, que assim, lembra? Ele, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Gente, como é que a igreja não aprende um troço desse? Era pra gente o quê? Encarnar no meio do povo. Não precisava nem estudar pra isso. Não precisava, gente. Entende? Ele abre mão da sua glória e se faz semelhante a nós. Desculpa, eu tô gritando, né? Então, percebe como é que é o negócio? O cara tem superpoderes. Isso. Não, eu falo alto mesmo, Cristiane. Eu sei que você é boazinha, você não é igual a Mariana, mas assim, o quê? Não, mas a Mariana ainda é melhor do que a Priscila, né? Não é isso? Então, na opinião da Mariana, aí nesse caso. Opinião geral, mas ninguém tem coragem de dizer. Entendi. Ou seja, a Priscila é pior que você e todo mundo aqui é falso. Não, olha só. Ela quer jogar todo mundo no fogo. Ela quer jogar todo mundo sozinha. Mas, gente, olha só, eu acho que já tocou a campainha, mas vai falar. Tem gente que é mais sensível mesmo no áudio. Assim, eu tenho uma sobrinha neta, a gente no medo porque eu tô lá assim, tia, por favor. O meu do meio faz isso Ela também, tem não, 3 anos. Aí a diretora me achou que ele era autista. Eu falei, não, ele é chato mesmo. Mas fechou o assunto ainda não? Né? Então, que a gente possa estar pensando nisso. Né? Porque assim, a gente não precisa fazer o culto do heavy metal e nem precisa fazer o culto da valsa. A gente só precisa dialogar com o nosso tempo. Aí é que está o caso. É aquele caso, eu de repente gosto do hip hop, mas se o hip hop não traz um diálogo com as pessoas que eu quero alcançar, não adianta. Sim. Então era isso que assim, seria legal, né? Aí é onde eu falo, a dificuldade às vezes das igrejas mais novas de alcançarem o pessoal mais antigo e as igrejas mais antigas de alcançar as pessoas mais novas, a não ser que os mais antigos sejam os mais antigos fundadores dessa igreja nova. A não ser que os mais jovens sejam jovens, filhos, netos e bisnetos dessa igreja velha. Só que não era para ser assim. Se manter ali. Até porque é o seguinte, é o ser no mundo. É aquela questão do ser no mundo. Ou seja, aqui eu sou neto da irmã fulana que manda pra caramba. Aqui eu sou filho do irmão fulano que ele faz um churrasco que todo mundo se amarra. Aqui eu sou o cara que canto e quando eu canto todo mundo uau. Mas na outra igreja eu sou só mais um. Deu para entender? Então, ou seja, às vezes não é tanto a questão de Deus, é o aspecto sociológico, cultural. E infelizmente, assim, às vezes a gente como crente não percebe. E é importante
guardar tudo isso na questão de plantar uma igreja. Mas é muito mais cômodo fazer o quê? Pegar um grupo pronto de outra igreja, pegar um crente descontente de outra igreja, né? Aliciar um seminarista de outra igreja, né? Tentar pegar um ponto de pregação de outra igreja, do que a gente chegar e ir fazer discípulo de todas as nações. Né? Então, vamos lá, minha gente, até semana que vem. Valeu.